Fala campeão, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar de todas as finais disputadas entre os dois maiores times do Rio Grande do Sul, Grêmio Futebol Porto Alegrense e Sport Clube Internacional, o famoso Grenal. Quantas decisões foram disputadas? Quem venceu mais? Vamos apenas considerar os torneios de importância estadual, nacional e internacional, apenas jogos que pelo regulamento foram considerados finais de fato, e não jogos de pontos corridos, ou que dependiam de outros resultados. Antes de começarmos, não esqueçam de visitar o canal. Aqui falamos sobre curiosidades e campeonatos, desde os estaduais até a Supercopa e Copa do Brasil. Falamos também porque o Vasco é considerado bicampeão sul-americano, a verdade sobre o rebaixamento do São Paulo. O Mundial do Palmeiras, o primeiro campeão do Brasileirão, as finais entre rivais e muito mais. Agora, vamos às finais do Grenal. Até o presente momento os Grenais apenas disputaram finais de campeonatos estaduais, o famoso Gauchão, que teve início em 1919, porém até 1960 ele era regional, ou seja, os dois times não poderiam disputar a final entre si. O primeiro campeonato disputado entre os dois acontece em 1962, o torneio era disputado em pontos corridos, quem fizesse mais pontos seria um campeão, porém os dois acabam o campeonato empatados, forçando um jogo extra para descobrir o campeão. No dia 7 de fevereiro de 1963, no Olímpico com cerca de 50 mil pessoas, em jogo com chuva de gols o Grêmio ganha por 4-2, conquistando o primeiro título que foi disputado entre os dois grandes rivais. Os clubes voltam a se enfrentar na final apenas no campeonato de 1975. Como no campeonato anterior seria campeão quem fizesse mais pontos, e novamente com um empate entre ambos, foi necessário a realização de um jogo de desempate. Então no dia 10 de agosto de 1975 no Beira-Rio, o Sport Clube Internacional com um gol solitário do atacante Flávio vence o jogo, conquistando o título do Campeonato Gaúcho naquele ano. No próximo ano, em 1976, o campeonato muda o regulamento, indicando que terá final. O Campeonato Gaúcho teve 3 turnos. O Grêmio venceu o primeiro, e o Inter os outros 2. A vantagem colorada era jogar por 2 empates ou uma vitória contra o tricolor. E já no primeiro jogo o Colorado vence por 2-0, gols de Lula e do Grande da Maravilha, evitando o segundo jogo para sagrar-se campeão, conquistando seu 8º título consecutivo. O campeonato de 1977 mantém o mesmo regulamento, mas desta vez o Inter vence o primeiro turno e o Grêmio conquista os outros 2. Assim o tricolor teria vantagem de 2 empates ou uma vitória para conquistar o título, e foi o que aconteceu com o gol do André Catimba. O tricolor conquista o título quebrando a grande sequência de títulos do rival. No campeonato de 1978 novamente acontece de os times estarem empatados após um hexagonal decisivo. Com isso se faz necessário mais um jogo extra para decidir quem será o grande campeão daquele ano. No dia 17 de dezembro de 1978, no Estádio Olímpico do Internacional com 2 gols de Valdomiro ganha o jogo por 2-1 conquistando mais um campeonato para o time colorado. Após de um bom tempo sem decisões, em 1991 o Grenal volta a disputar a final do Campeonato Gaúcho. A final foi disputada em 3 jogos. No primeiro o Internacional ganha o jogo por 1-0. No segundo o Grêmio ganha por 2-0, com gol de Assis irmão do Ronaldinho Gaúcho. No último jogo só a vitória interessava para o Grêmio, pois devido ao regulamento a equipe colorada tinha vantagem do empate. E é o que acontece com empate sem gols. O Internacional se torna campeão gaúcho. Novamente no ano seguinte, em 1992, os dois se enfrentam após serem os melhores do campeonato. A final foi disputada em 2 jogos. No primeiro jogo a equipe colorada atual campeão ganha por 3-1, já colocando as mãos na taça, segurando o ímpeto tricolor no segundo jogo, se consagrando campeão novamente. A próxima disputa ocorreu apenas em 1995, que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. O primeiro jogo se caracterizou pela igualdade de placar, 1-1. E no jogo de volta em casa a equipe gremista do grande técnico Felipão conquista a vitória por 2-1, conquistando mais um título gaúcho. Em 1997 ocorre mais uma final entre ambos, e após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. E após um empate no primeiro jogo fora de casa a equipe colorada com o gol do Fabiano conquista a vitória por 1-0, conquistando o título gaúcho mais uma vez. A próxima disputa ocorre em 1999 que após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 3 jogos.
No primeiro jogo o Internacional ganha por 1-0, mas os próximos dois jogos sem dar chance para o azar, a equipe gremista contando com o craque, Ronaldinho Gaúcho conquista as duas vitórias, por 2-0 e o último por 1-0, com o famoso drible do Ronaldinho sobre o Dunga. E o Grêmio conquista o título gaúcho de 99. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de mostrar seu apoio, deixando um like e inscrevendo-se no canal, compartilhando seus comentários e ativando o sininho para receber as notificações. Depois de um grande ato de 7 anos os dois voltam a se enfrentar no Gaúcho de 2006. Após fase de grupos e semifinal, as equipes se enfrentam em uma final em 2 jogos. Esta final ficou marcada pela regularidade e após 2 empates, 0-0 no Olímpico e 1-1 no Beira-Rio, a equipe gremista conquista o título devido ao gol qualificado marcado na casa do visitante. Apenas 4 anos depois, no campeonato de 2010, os clubes se enfrentam novamente. Após fase de grupos e semifinal, os clubes se enfrentam em 2 jogos. No primeiro, realizado no Beira-Rio, a equipe tricolor ganha por 2-0, podendo perder por 1-0 em casa, que garante o título, e é o que acontece, a equipe colorada vence por 1-0, porém a taça acaba ficando para a equipe gremista. No campeonato de 2011, a final novamente é disputado entre os maiores clubes gaúchos. A equipe gremista conquista uma grande vitória na casa do Inter, por 3-2. E bastando empatar em casa para levantar novamente o caneco, porém a equipe colorada consegue repetir o placar, e a decisão vai para os pênaltis. Após 7 cobranças para cada lado, a equipe colorada conquista o título gaúcho de 2011. Para o campeonato de 2014, as duas equipes voltam a se enfrentar em uma final e desta vez a equipe colorada não deu chance para o azar, e conquista 2 vitórias. No jogo de ida ganha por 2-1, no jogo de volta aplica uma sonora goleada por 4-1. Conquista mais uma vez o Campeonato Gaúcho de 14. Já no próximo, no campeonato de 2015, as equipes enfrentam novamente na final em 2 jogos, e após não alterarem o placar no primeiro jogo, a equipe colorada ganha em casa por 2-1, conquistando novamente o Campeonato Gaúcho de 2015. Sendo o segundo consecutivo em cima da equipe gremista. Após um hiato de 4 anos, em 2019, novamente os dois se enfrentam na final, e após fase de grupos e semifinal, os clubes se enfrentam em 2 jogos. Esta final ficou marcada pela igualdade, nenhum time conseguiu alterar o placar, sendo necessário mais uma vez a disputa de pênaltis para declarar o campeão. E após 3 vice-campeonatos, a equipe gremista conquista o título gaúcho por 3-2, se tornando novamente campeão gaúcho. No campeonato de 2021, o Grenal mais uma vez é o centro das atenções. Após fase de grupos e semifinal, os clubes se enfrentam em 2 jogos. A equipe gremista, que já era tricampeã consecutiva, não toma conhecimento da equipe colorada e ganha o primeiro jogo fora de casa por 2-1, e apenas empata em casa o segundo jogo para garantir mais uma vez o Campeonato Gaúcho de 2021, se tornando tetracampeão consecutivo. Após as 17 finais do Grenal, a equipe do Sport Clube Internacional leva uma pequena vantagem no confronto, com 9 títulos contra 8 do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E no Campeonato Gaúcho de 2025, quem levará a melhor? O Grêmio empatará a disputa ou o Inter abrirá vantagem? Agradecemos por assistir até o final. A cada semana postamos novos episódios. Continuaremos explorando os variados campeonatos estaduais, nacionais, internacionais e outras curiosidades dos esportes. Até a próxima!